unidos para o aprendizado que vai nos favorecer sempre, para o atendimento dos irmãos desencarnados. Senhor, abençoa todo o grupo aqui presente, os que não estiverem também. Abençoa a todos, que a tua luz nos ilumine. E também, Senhor, que ilumine esses irmãos que nos procuram, esses irmãos que estão aflitos, né? Por informações, por um relacionamento, por uma conversa em Cristo. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Boa. Vamos lá. Estamos no capítulo Intercessão, né? Fazendo nosso breve resumo. O curso de espiritualismo ou de espiritualidade, eles não gostam nunca de colocar espiritismo, né? Porque a doutrina espírita, os bons espíritos não são separatistas, né? Prossegue na madrugada e em uma dessas saídas do curso, duas encarnadas em desdobramento buscaram o nosso amigo Alexandre para que pedir auxílio a uma delas, que o segundo marido ou noivo morreu e segundo a polícia foi suicídio. Para ela, para ela ele foi assassinado, né? Porque o primeiro foi suicídio, ela sabe, e o segundo também, né? Então isso causou para ela um impacto emocional muito grande, causaria para qualquer um, né? Imagina que a pessoa fica com ela pecha, né? Em casa com essa mulher e se mata. Além de ter deixado ela numa dificuldade, as mulheres não trabalhavam na época, ela agora vai ter que sair para a rua para trabalhar. Enfim, veja como é rica a atuação durante o sono. O que ele está dizendo isso aqui para a gente, né? Tem 15 mil centro espírita cadastrado no Brasil. Tem país que não sabe nem quem é Kardec, que é espiritismo. Não sabe nem o que é isso. Divaldo cita isso direto. Não, imagine ter um centro aberto. E como é que atende essa humanidade de lá? Já que são 8 bilhões encarnados. Aí o livro dos médios está lá. Pelo sono. Pelo sono, todo mundo é atendido. Todos são atendidos. É a grande miséria. Claro que em vigília também, né? Mas estou dizendo que essa vida maior, de ação maior, durante o sono. E duas encarnadas buscaram um guia. Quanto não deve acontecer isso com os guias de nossa casa? Das nossas casas? As pessoas, a fila imensa lá na porta que a gente sai e não vê. E de madrugada dentro lá, pedindo ajuda aos guias. Aqui ele não chamou nenhum encarnado, né? No outro ele chamou, né? Foi o rapaz lá que estava com problema de trombose. Aqui a ação é diretamente feita pelos espíritos. Então vamos lá onde nós paramos, né? André Luiz ficou chocado pensando com aquela cena de 6 espíritos comendo à mesa com 6 encarnados. E esse mentor aqui é totalmente diferente do livro Mensageiros. Ele é alguém alegre, né? Brincalhão. É a natureza de cada um, né? E o outro, Aniceto, é mais, não digo rígido, o espírito bom não é rígido, mas é enérgico, disciplinador. Esse não, toda hora ele está lembrando, né? Nós já fomos assim, para com isso. Boa noite. Boa noite. Cada um tem sua natureza, a morte não muda ninguém. Então, como ele já explicou que não é gente anônima, e sim os familiares dos próprios encarnados que os retêm com as suas pesadas vibrações de apego doentio. Quem os retém também? Os encarnados. Então, é chamada a simbiose, né? Uma relação simbiótica. Eles se nutrem. Boa noite. Daquilo ali. Então, quando alguém se afasta, usar o termo do livro dos Mensageiros, aí esses parentes, quando ele não está vendo o desencarnado, mas aí a lembrança chega, a minha avó, se minha mãe, se meu marido, se meu primo, sempre me ajudava para isso. Aí o outro recebe esse impacto, essa vibração mental lá.
Aí fica inquieto, como a gente viu também no Rio Mensageiro. Eu tenho que voltar para casa, aquele cidadão lá, Alonso, né? Alonso, acho que era esse. Porque o pessoal não para de me chamar, a minha família. Eu estou querendo trabalhar, aprender, mas estão me chamando. E ele desiste, né? Então veja que é uma relação difícil isso. É o apego do desencarnado que quer voltar por lá e o encarnado que também se apega. Saudade, é a chamada saudade, né? A saudade é uma força viva de atração, né? Quando ela é repetitiva, né? Então, Alexandre pensou um momento e continuou. Admitamos, contudo, a sua hipótese, né? A hipótese de esses espíritos fossem estranhos, já que a casa era frequentada Boa noite. Página 137, mano. A casa era frequentada por muita gente, né? Não é só pelos parentes. Quando eles chegaram, eu vi a turma saindo, né? E ficou só os parentes. Admitamos, contudo, a sua hipótese. Ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos, resta a certeza de que as almas se reúnem obedecendo às tendências que lhes são características. Para quê? Que lhes são características e as circunstâncias de que cada espírito tem as companhias que prefere. Toda essa matéria aqui é matéria para o doutrinador, para o atendente fraterno, para o espírita como um todo. Eu estou falando assim do espírito trabalhador, né? Que ele não tem como passar isso, né? Imagina o atendimento fraterno. Eu estou sentindo que minha casa está cheia de espírito. A pessoa na Bahia já chega. Foi coisa que fizeram. É uma coisa, a maioria já chega assim. Como é que você esclarece a cabeça de uma pessoa dessa 40 minutos, meia hora falando? É impossível. Mas, foi coisa que fizeram. Uma vizinha me disse, alguém me disse. Rapaz, coisa feita é cara. Dá vontade de você perguntar assim. Eu tinha um amigo, um trabalho 2.000 o cara pagou, velho. Para desfazer uma coisa feita, o outro pagou 4.000. Como é que alguém anda fazendo trabalho assim pro outro se o dinheiro tá difícil para todo mundo? Quer dizer, que importância é essa? Não, aí você vai dizer, não, é seu parente mesmo. Vai dizer isso, né? Mesmo que você tenha certeza. A pessoa vai dizer, não é porque meu parente está me fazendo mal a presença dele. Não, porque ele está com a vibração dele do cemitério, do coisa. A pessoa não volta nunca mais para casa espírita. Então você tem que aceitar aquilo ali tudo, né? E dando pílulas, né? Vem assistir a palestra, traga uma garrafa d'água. Eu já sei de qual a minha coisa. Venha tomar passe. A pessoa vai se enturmando, né? Vai aprendendo, aí vai trocando experiência com outros que estão ali na plateia, vão caminhando na saída do centro, vão conversando, olha lá, buscando o aconchego ali da avó, né? Tia, avó, de Teresa. Então, as almas, se fossem estranhas, querida Teresa e a garotinha aí, todos, admitindo a hipótese de André Luiz, que aqueles 6 desencarnados são estranhos. Estranhos, entre aspas, porque eles estão reunidos ali, obedecendo às tendências deles, né, desencarnados, que eles são características e a circunstância de que cada espírito tem as companhias que prefere. De ambos, né? Não é só deles, né? As tendências deles, é óbvio, e as tendências do desencarnado. Isso ele está falando de quê? Ele vai falar aqui embaixo. Que é a afinidade. Afinidade é uma lei. Livro dos Espíritos. Bons se afinam com bons, maus se afinam com maus. O extremo, né? Os 2 pontos do extremo. Entre os maus e os bons há uma gradação infinita. Espíritos neutros, aqui não tem maldade, mas eles gostam de feijão, Ivonete, mocotó, né? Abará, se fosse na Bahia, acarajé. Aí vai se unir com quem? Vai para casa de Ferreira, folha, legume. Vai para casa do outro. Mas parente, então é o mesmo falando estranho. Então, é tudo simples a doutrina espírita, parece uma coisa difícil, mas não é. É difícil você passar isso para o outro, né? Aí que eu não aconselho a ninguém que não conhece a doutrina. Chegou aquilo ali, pode até se ofender, se melindrar.
tem que ir dando pílulas à pessoa. Talvez seja por isso que o estudo seja tão pouco visitado por nós, os espíritas. A gente prefere ver uma palestra, porque o palestrante não pode dizer tudo isso. Não pode, senão que é um melindre, as pessoas saem dali, se aborrecem, vão se queixar o presidente da casa, os palestrantes aí, se queixam, né? Então, cada um tem a companhia que prefere. Lei de afinidade. E desejoso de fornecer bases sólidas ao meu aprendizado, considerou a mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Veja, é sempre. O nível é tão alto que ele generaliza mesmo. Ou seja, a mesa, nossa, é um receptáculo de influência de natureza invisível. Só que ele coloca é sempre. Então, é um negócio difícil. Passar isso para o público, então, os espíritos estão dentro de casa. Como ele está passando aqui, deve ter exceção, né? Em lares, né? Mas estou lendo aqui. Né? Valendo-se dela, medite o homem no bem e os trabalhadores espirituais nas vizinhanças do pensador virão partilhar-lhe o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Bom, se a mesa é um receptáculo, né, que atrai espíritos, o que é que eu devo fazer? Medite o homem na mesa no bem. Ore antes de comer, agradeça a Deus, converse com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, conversas edificantes. Vamos levando como é que foi na escola, tudo bem? Ah, teve isso. A questão, Ivonete, é encontrar os parentes para almoçar junto. Rapaz, eu fico observando, a gente quase não, praticamente, não falando todos vocês, eu vejo aqui, eu, minha mulher e meu filho, é raro isso, mas é raríssimo. Eu não sou espírita. A gente nem assiste, mas nem filme mais junto. E agora filme, cada um assiste no celular. A maioria das coisas, cada um no celular é uma coisa. Boa noite. A tecnologia aproximou os distantes e afastou os presentes. Você vai para... Vamos almoçar, meu bem, lá fora, na churrascaria, bora? Cada um no celular. Falando com Carmen, falando com Ivonete, o outro falando com Tereza, e o outro no lado. Observe nas praias, em tudo, nas pizzarias. Cada um tá ali. Né? Hein? Quem é você? Não, eu tô falando com Carmen. Não, eu sou só mulher. A gente vai almoçar. Eu tô onde mesmo? Na pizzaria. O cara tá ali, só o corpo. A mente está fora, a mulher está fora. Diga, Tereza. E antes, né, diz que a gente não deve mais, temos que voltar ao antigamente, né? O antigamente que a família só almoçava, né? Todo mundo junto. Mas hoje a dificuldade, né, de cada um trabalha em um turno, outro em outro, é difícil a gente se conseguir juntar todo mundo, entendeu? Reunir aquela família devido à mudança mesmo de ritmo de vida, né? É isso. Veja que o passado, ninguém vai voltar, né? Teve coisas negativas, né? Violência para criar coisas, bater, mas também teve coisas boas. Quem escreve muito sobre isso é o psicólogo espírita Rossando Kingsley. Ele tinha o livro dele também, doei. Ele dá sempre entrevista àqueles programas de meio-dia da Globo, o espírita. E ele é daquela linha, ele é nordestino, né? Ele diz que não quer voltar ao passado, mas sente falta de algumas coisas, né? Essa aí que a Tereza falou. O filho está morrendo de fome de noite. Só vai para a mesa quando o seu pai chegar e sentar, tomar o banho. Todo mundo lá, a barriga roendo, mas você vai ter que esperar o pai tomar o banho e sentar. Como é que foi na escola? Como é que foi isso? Como é que está faltando? Hoje em dia não tem mais coisa. Então, se a gente tivesse isso é uma conversa edificante, ninguém vai falar, ficar falando de religião, todo dia virou um grupo de fanáticos, né? Espiritismo na mesa, às vezes nem espiritação. Boa noite. É falar boa noite de coisas que eleve. Como é que foi na escola, meu filho? Teve passando algum problema? A esposa, e você? Como é que foi, meu amor, no trabalho? O marido se abrir. Isso, segundo ele, vai atrair trabalhadores espirituais
nas vizinhanças, né? Não precisa, esses elevados estão dentro de casa, mas é um processo telepático, nas vizinhanças do pensador, os que estão à mesa, que virão, né? Poderão vir mesmo fisicamente, espiritualmente, partilhar-lhe o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Ele está dizendo isso de uma maneira que a gente já leu no livro, né? Os Mensageiros, né? Quando a viúva Isabel, antes de coisa, se reúne e abre a Bíblia com seus filhos. E aí vem um espírito, né? Fábio Aleto, chega e vai colocar a mão no centro coronário dela, e ela vai falar sobre a parábola do grão de mostarda. A gente leu isso no livro dos Mensageiros. Então o espírito é um visitador, visitou ela porque ele estava ali. Às vezes é um guardião da rua, a gente vai ver isso aqui. Então imagina isso aí, a gente está daqui. A gente está aqui fazendo, chega na mesa, aí o guardião da nossa rua, né, vem e pede licença ao guardião da família para participar daquele convívio à mesa de jantar. Ele não vai vampirizar a gente. Esse é o diferencial. Ele não veio ali para sugar mocotó, abará, o que dia que a gente comendo. Ele veio para trazer, estimular a hábitos novos, elevados. E a presença dele afasta os inferiores. É a pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos. Qual o meio mais seguro para se manter encarnado, mais ou menos assim, se prevenir de qualquer ataque obsessivo? Atraia para o seu convívio os bons. Não há outro meio. Livro dos Espíritos. Se eu não atraio os bons, eu deixo brecha para os inferiores, o que não significa que sejam maus, né? Porque esses aqui não tem nenhum mal. É parente, todo mundo com afinidade, com tendência, com gosto em comum. Então, no campo abençoado, virão partilhar-lhe o serviço, no campo abençoado dos bons pensamentos. Concebe-se a família em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida. Então, qual foi sua experiência hoje, meu filho, na escola? E você no trabalho? O que você pode... eu vi uma coisa tão interessante. Eu vi o menino estava triste, a pró Teresa se aproximou dele, chamou ele para conversar, ele chorou, disse que sofre agressões em casa, mas pró Teresa vai chamar a direção, vai chamar os pais dele, e ele saiu mais confortado, a gente abraçou ele. Quer dizer, é uma experiência que a criança traz para o lar, que aquilo vai tocar de emoção. Quando o pai for falar, o pai vai ganhar uma lucidez, ou a mãe, dentro de casa, que parece que ele estava presente. É o guia, é um espírito superior que vai colocar a mão ali e vai ampliar a sua intuição. Mas aí, quando a criança fala isso dentro de casa, o outro está lá, Tereza, já é no automático, ó. Hein? Tá falando com quem? Peraí, mande um zap para mim, para ver se mais tarde eu respondo. A pessoa está mais interessada nisso, pô. O guia, quem é que vai vir para lá? A gente já sabe, né? Que vai vir espírito inferior. Só nisso. E os orientadores da iluminação espiritual aproximação. Então, pessoa, uma troca de experiências um com os outros, de cunho elevado. Ninguém vai ficar falando de crime terrível, nada disso na mesa, mas uma experiência elevada, mesmo que esteja envolvido um crime, mas a pessoa não vai contar o detalhe ali na mesa, mas vai te extrair dali o que foi edificante. A pessoa cometeu, mas a turma se juntou e ajudou a vítima, a turma se juntou, chamou o SAMU, se reuniu, aí vai passar isso para os filhos, a solidariedade, a fraternidade, aquilo ali. Os orientadores da iluminação espiritual, né, os bons espíritos, vão se aproximar, lançando no terreno da palestra construtiva as sementes das ideias novas, que então se movimentam com a beleza sublime da espontaneidade. Eles não vão fazer palestra, porque eles também não estão buscando só casa espírita, eles estão buscando qualquer lar, né? Que a pessoa esteja em uma troca, em uma conversa, em uma busca de ser uma família
harmônica, né? De harmonia, que está se esforçando para ser uma família em paz. Entretanto, sempre tem um entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, que ele coloca antes, afinidade é lei, goste ou não, é lei, lei. A maledicência atrairá os caluniadores invisíveis e a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas, que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Ficou tudo escuro aqui, mas peraí. Tirei. Então o que é lei de afinidade? O maledicente, a pessoa só se reúne em casa para quê? Na mesa ou fora dela? Para falar da celebridade, né, que teve uma queda moral. Né? Você viu? Vem cá, vem assistir essa matéria. Ou ali, o artista que você gosta, ou o outro ali metendo a mão no dinheiro. Sai para tudo. Você vai atrair caluniadores invisíveis. A ironia, quem gosta de ironia, de sarcasmo, vai atrair os chamados espíritos galhofeiros, né? Kardec chama também de espíritos zombeteiros, levianos, sarcásticos, que vão o quê? Inspirar. A técnica é a mesma, é neutra. Tudo isso aqui é mediunidade. Tudo isso aqui. Eu não estou esperando falando no meu ouvido. Diga aí. Né? Como é que eu capto se eu gostar disso? O bom ou não bom? Pela faculdade mediúnica. Né? Que é o que nós estudamos nesse livro todo. Estamos estudando. Eles vão me inspirar como? Pela faculdade iremos captar aquilo ali. Não vai vir aí, aquilo estimula mais a língua saindo. Eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo, aí todo mundo acha, porque ninguém está vivendo a vida do outro. Eu acho que ele fez isso por causa disso. Mas não, eu acho que ele fez aquilo por causa daquilo outro. Às vezes aquilo não é nem você mais que acha, Carmen, é o outro que acha, o desencarnado. Porque ele não está falando de espírito mal, como está no livro dos espíritos. Espírito leviano, zombeteiro, não é mal. Não é mal, está lá. Ele é espírito inferior, que não significa ser mal. Espírito inferior não significa ser mal. Todos aqui são inferiores, encarnado e desencarnado. Nenhum aqui ele está citando que é mal. Por isso que ele coloca lá espíritos neutros ou inferiores. Então, claro que nesse aqui pode ter alguém com intenção, né, de fazer o mal. Espírito mal definido por livro são os espíritos impuros. É a primeira base. Os que fazem o mal porque sente prazer. São os que atrofiaram o sentimento. Ou seja, o psicopata que calcula, compra uma boneca, vai morar de junto, olha a criança na igreja, faz tudo certinho. Ele atrofiou o sentimento por encarnações. Ele sente prazer com a maldade. Kardec coloca ele na base. Está lá no livro dos espíritos. Espíritos impuros. Mesmo assim, ele não coloca mal. Porque, mas não é puro. Vai ser um dia puro. Mas ele sente prazer com o mal. É o prazer da vida dele. A alegria é fazer o mal. Não importa a idade. Você pega aquele rapaz que fez isso, desencarna ele se junta novamente com os desencarnados assim e vão se associar diretamente aos encarnados. Até que um dia ele desperte, né, para fazer a movimentação que ele atrofiou do seu sentimento. Não tem sentimento nenhum, ninguém. Vai dormir tranquilo. Né? O doutrinador vai falar com ele, não está nem aí. Né? Diga, Carmen. Boa noite, gente. Nesse caso aí, Mário, porque eu já estou pensando aqui na transição, tudo bem. Mas quando é um espírito dessa natureza, cansado de repetir esse ciclo, está na hora de fazer um reset nele. O reset que eu estou dizendo é botar ele para recomeçar em outro planeta, para ver se modifica. Estou cansada desse quadro medonho. Aí é um que mata centenas e milhões, é outro com vício moral desgraçado desse.
E aí a mesma coisa, a mesma coisa. Não seria na hora de juntar tudo em um pacote e mandar Isso aí não cabe. Eu estou em muito outro. longe de ter isso aí. A única coisa de saber, a única coisa que eu sei com certeza é que está da doutrina. Que o planeta, né, os espíritos revelando, está mudando de regeneração, ou de expiação e provas para regeneração, e já começa o grande êxodo. Né? Mas aí cabe quem responderia para você com exatidão. O nome dele chama-se Jesus, que nasceu lá na cidade de Nazaré. Porque ele é o governador do planeta, né? Agora que eles vão ser modificados, vão ser, os que assim, pedernidos no mal, desde as doutrinas iniciais anti-espiritismo falam que eles serão retirados do planeta, né? Mas eles têm muitos advogados de defesa. Eu vou passar para vocês, José. Você pega Advogado de defesa? Memória do suicida. Então você pega isso, você pode pegar um advogado de defesa, você vai domingo de manhã, passa em frente à penitenciária Lemos de Brito, você vai ver um corredor de fila de visitadores, a maioria mulheres, mães. Diga para ela que o filho dela é mau. Vai dizer que o filho dela é um assassino em série, se é um miserável. Ela vai dizer que realmente ele fez isso tudo, mas ela não consegue deixar de amar ele. Ela não consegue deixar de amar. Beleza, vai junto então com ele para outro canto. Não é isso que, segundo Emmanuel, Gandhi fez pelos nazistas? Está na entrevista lá. Quando Gandhi toma ciência no mundo espiritual, ele pede ao governador do planeta para ir ficar junto com Hitler e todos os outros. E vai acompanhar, doravante, Gandhi não reencarna mais na Terra, vai acompanhar toda a evolução. Porque Gandhi quer ser um governador de planeta, vai ficar só vindo para cá para libertar um país. Ele precisa evoluir. Então eu quero a prova mais difícil. Eu quero os nazistas. Vou botar eles no caminho do amor. Eles atrofiaram o sentimento, mas eu vou ajudar. Diga, Josi. Boa noite a todos. Boa. Mário, eu assisti uma palestra da NET e você sabe que ela é neurocientista. Então, isso já é cientificamente comprovado. Pessoas assim ainda não têm uma parte do seu cérebro, pode dizer assim, em evolução, como a gente, que a gente já passou por esse estágio de meio homem, meio animal. E se você parar para ver e analisar pós o ato, pós a pessoa ser presa e tudo mais, você vê a indiferença. É mesmo que um animal, ali na reação, né, do ato. Acabou. Então, é uma parte neural, cientificamente comprovada, que a pessoa ainda não desenvolveu. E está aqui para ir se desenvolvendo. E todos nós, sem exceção, passamos por esse processo. Se eu conseguir, Carmen, que eu não me lembro quando foi que eu assisti. É porque eu assisto a palestra, anoto no caderno e boto o que me chamou mais a atenção. Eu vou dar uma olhada no caderno. Se eu achar, eu mando para você. Que ela faz muito detalhadamente sobre esse processo que a gente já passou, todos nós, sem exceção. Eu usei o termo de outro neuro, né, cientista, Haroldo Dutra Dias. Né? Ele falou assim que essa área, quando faz os processos de exame de imagem em um psicopata, vê deficiência. Não é na matéria, no cinzenta, no córtex, é que não ilumina essa área. Na área que eles identificam como área da emoção, do sentimento, neles não ilumina. Ainda não desenvolvida, não é mais. Eles atrofiaram, a palavra que a Haroldo Dias está estagiando como neurocientista, ele fala, eles atrofiaram na roda das reencarnações, porque o que Carmen, o que Josi falou, já fomos do reino animal, que ela falou meio homem, meio animal, já tem muito tempo. E nós já passamos pelo reino animal.
O problema é Deixa- que ainda Deixa eu te muitos falar uma coisa. mantêm-se Quem assim. quem é bom volta a ser ruim. Não, não é que isso é bom. Quem já Mas- passou por uma zona, quem já passou por uma zona de desenvolvimentos, vai retroagir? Não vai, mano. Não é isso, Não é isso que eu falei, você não entendeu. Eu entendo como uma questão de que durante diversas existências, assim como nós, esse lado dele, dessa pessoa no caso, ficou faltando alguma coisa. Não é que é bom e voltou a ser ruim. Sim. É o que trajetou durante os milênios de anos de existência, é o que fez durante essa trajetória existencial que fragilizou demais a área do sentimento. E aí o problema está aí. Não é que era bom e que ficou ruim, não. É que dentro do processo Tá aí. existencial fragilizou demais esta área. E essa área aí ficou doente. Tem Deixa eu te Ivonete. falar uma coisa. É. Deixa eu te falar uma coisa. O que você está falando é um processo que se chama coisificar. É um processo também neural. Se você for assistir uma palestra que tem Dianete, ela também lhe explica sobre o que você está falando. Olha, é que Ivonete levantou a mão. A resposta é simples, está aqui no livro dos Espíritos, no entendimento espírita. Essa mesma dúvida de Carmen, você apresentou, e Carmen ilustrou, está lá. Kardec faz a mesma questão. Por que com as pessoas, o capítulo Bem e o Mal, a Gênesis também, algumas pessoas tomam esse caminho do mal, ao ponto de, aí trazendo para André Luiz, de atrofiar certas áreas do seu cérebro. As suas tendências. As almas se reúnem obedecendo às suas tendências, às suas características. Os espíritos vão dizer lá assim, a escolha que eles fizeram. E Kardec falou, como é que ele pode escolher se ele saiu recente do reino animal? E à medida que ele vai adquirindo a livre-arbítrio, ele vai adquirindo a sua consciência, ele vai adquirindo o livre-arbítrio, que vão soltando, saiu do reino animal e vai sendo introduzido como espírito da natureza por muitos anos, até ser o homem das cavernas. Ele vai começando a adquirir a sua consciência a partir do seu livre-arbítrio. E aí as escolhas. Kardec faz duas questões subsequentes. Aí eu poderia colocar as questões depois lá. Escolhas de cada um. Há alguns que só escolhem o bem, meu filho. Outros escolhem o mal. Então, se você pega na história do México, as tribos que matavam seres humanos para fazer adoração aos seus deuses, isso é arqueologia. É um livro aqui. Poucos metros na frente, a outra tribo adorava os deuses dando flores naquele negócio, naqueles nomes complicatíssimos do México, aqueles templos. A outra tribo próxima adorava os seus deuses, é arqueologia, dando flores e frutos. A tribo mais distante dava os bebês e os inimigos. Aí ele fala, são escolhas. Todos eles estão sob a proteção de Deus. Esses que fizeram assim vão atrofiando, porque seja córtex cerebral é efeito da mente e é efeito do dono dela, o espírito. O espírito é que indica, né, como é que vai ser a minha mente, como é que vai ser o meu córtex cerebral. É isso. Então, tudo que a neurociência faz, e é belíssimo fazer, a gente está vendo só efeito. Só efeito. E a causa? Onde é que está a causa? A causa sempre vai estar no espírito. Obedecendo às tendências que eles são característicos e a circunstância de que cada espírito tem as companhias que prefere. Agora, diga, Ivonete. Você já respondeu o que eu ia perguntar. Está bem explicado. Opa, então ótimo. Então, lei de afinidade. Ele coloca lei na frente, né? É lei. Maus com maus, bons com bons. Livro dos Espíritos.
Indicando o grupo à mesa, Alexandre acentuou: aqui, os tristes inveterados atraem os familiares desencarnados de análoga condição. É o vampirismo recíproco. Ouça você o que falo. Agucei meus ouvidos, né? Entre aspas, né? A gente sabe que houve pela uma expansão do perispírito, e com efeito observei que a conversação era das mais lastimáveis. Ora, o bate-papo dos parentes desencarnados com os encarnados. Nunca pensei que viria a sofrer tanto neste mundo, exclamava a velha tia de Esther, né? A encarnada, queixando-se amargamente. Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade. Agora, chegados à velhice, sem recursos para enfrentar a vida, somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. São tios dela, não é do marido. Oh, que doloroso destino! E enquanto as lágrimas lhe corriam nas faces de cera, o ancião fazia coro. É verdade, para uma vida laboriosa e difícil, tão amargosa a compensação. Jamais esperei uma velhice tão escura. As entidades, vestidas em túnica de sombra, né? Que é a aura deles, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas. Não tem mal, não tem obsessor aqui. Né? Eles são parentes, se comovem, abraçando-se aos velhos com fervor. É uma cena comovente, porque eles estão ali, são parentes, morreram, voltaram para dentro de casa, tá vendo seus parentes, estão abraçando, os parentes encarnados não estão vendo, né? Sentindo nada, alguns não estão sentindo nada, mas estão sendo abraçados. A viúva, todavia, embora tristonha, acrescentou resignada: de fato, Esther, né? De fato, nossas provações têm sido cruéis. Entretanto, devemos confiar na bondade de Deus. O sonho que ela teve, o sonho do desdobramento, né? E a conversa com o mentor do Centro Espírita. Alexandre fixou nela toda a sua atenção e notei que na alma da viúva se fazia disposição singular, de olhos brilhantes, como se percebesse de muito longe a nossa influenciação espiritual. Recordou o sonho da noite, de modo vago, acentuando. Ele está ali, então ele concentra o pensamento nela, porque ela está mais acessível. Os outros não estão, pô, é só tristeza. E ela começa a recordar o sonho. Graças à providência, amanheci hoje muito mais confortada. Sonhei que a prima Etelvina me conduziu à presença de um mensageiro celestial que me abençoou o coração, aliviando-me as pesadas dores destes últimos dias. Oh, como me rejubilaria se pudesse reconstituir esse sonho de luz, né? Então ela quer contar os detalhes, mas ela acordou com o quê? Bem-estar. A sensação nela foi de bem-estar, o contato com os guias, de ânimo novo, renovado, né? Ela não teve os problemas resolvidos, mas ela acordou com um ânimo melhor. Ela queria guardar os detalhes. Ora, mamãe, conte-nos, exclamou a filhinha de 7 anos presumíveis, que até ali se mantivera em silêncio. A senhora de bom grado comentou: minha filha, não se pode descrever as grandes sensações. Não me lembro precisamente de tudo, mas recordo-me de que o emissário de Jesus me ouviu com paciência e em seguida disse-me palavras de encorajamento e amor. Longe de me repreender, acolheu-me bondoso e, revelando divina tolerância, escutou minhas queixas até o fim, qual médico abnegado. Inegavelmente, levantei-me hoje com outro ânimo. Estejamos conformados, pois Deus nos auxiliará. Logo que me refaça completamente, ganharei nosso pão com trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé.
Olha aí, né? Um sonho, um encontro com o espírito elevado. Em face das afirmativas encorajadoras de Esther, os meninos entreolharam-se sorridentes, enquanto os velhinhos calaram a amargura que lhes era própria. Veja que é uma influência de um sonho, pelo menos no momento, conseguiu mudar aquele panorama de tristeza. Os dois velhos ali, né, tios, que vieram morar na casa, que foram despejados, 3 crianças órfãos de pai, recente, deviam estar ouvindo deles, os mais experientes, né? Deixar essa conversa, pelo menos se eles estiverem com a sobrinha em lugar separado, mas eles resolveram ter essa conversa na mesa, diante das crianças que deveriam receber dele palavra de estímulo, porque elas estão tristes, porque o pai delas morreram, mas eles estão pensando em si, é o interesse pessoal que a gente tem, a gente deixa passar sem perceber. Então, está passando ali na frente das crianças, tá ali aquela conversa, que elas têm a cabecinha infantil, com a tristeza de uma perda do pai, ainda está ouvindo dos 2 tios, isso aí. Então, se não fosse o sonho, como é que essas crianças vão viver? Como vão ser afetadas emocionalmente por isso aí para a vida inteira? E a gente faz isso sem perceber, pô. Isso aqui é psicologia até o tutano que ele está passando aqui. Para quem é um psicólogo, pega um livro desse, ele vai utilizar essas ferramentas com o estudo que ele tem, com muito mais sabedoria para orientar. Né? Aí você briga com o marido, vai conversar na frente dos filhos, falando mal um do outro, as crianças ouvindo ali. Ou se separam, fala mal do outro, o que é crime. Né? Crime. Eu não falei aqui, o casal do meu neto separado, foi claro. Se meu neto chegar prejudicado por alguém falar mal do outro, ele não vai não, quem vai sou eu, dou queixa de vocês. Para que o que fale mal, o que perca a guarda, disse por 2. Se eu sentir um impacto emocional nele, quando ele passa a semana comigo, porque alguém está perguntando, seu pai foi com quem? Está saindo com quem? E eu ver ele ficar triste, eu dou uma queixa. Para quem faça isso, perca a guarda. E vou dormir sonhando com a irmã Dulce. O pessoal sabe que eu sou espírita, mas não pensa que eu sou espírita como o Chico Xavier, não. Eu não chego nem ao chulé de Chico Xavier. Se eu sentir isso aí, eu faço. Então, a pessoa não tem noção, pô. Esses 2 velhos aqui são 2 velhos sem noção. Eles estão tristes, sim, mas guarda um momento para falar isso, pô. As crianças, os pais morreram. Isso aqui, pô, é uma psicologia simples do dia a dia. Ele está dando a gente. Vamos lá. Caminhando por fim. Desejei-me fazer-me visível aos companheiros desencarnados sem luz, que se movimentavam no recinto, de maneira a palestrar com eles, sondando-lhes as experiências, mas Alexandre dissuadiu-me. André Luiz é novato, né? Ele tem boa intenção, mas ele não tem sabedoria para agir. Isso aí está clássico, André Luiz, lá no Livro dos Espíritos. Né? Espíritos bons, mas sem sabedoria no agir. A intenção dele é válida, ninguém vai estimular, mas não vai fazer isso. Ele adensar o seu perispírito e conversar com essas entidades, doutriná-las, né? Vou conversar com ela. O que é que Alexandre disse? O espírito tem sabedoria. Seria perder tempo, disse. E se você deseja beneficiá-los, venha até aqui em outra oportunidade. Porque as cristalizações mentais... Ferreira, Ivan, doutrinadores, olha o que ele está dizendo para o doutrinador. Porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. O doutrinador tem 10 minutos, 12 minutos, coitado. O espírito chega com a mente, com a ideia fixa, cristalizada, igual o que eu cristalizei nas minhas artérias. Gordura, que não dá para tirar, que o médico falou, se tirar, rompe sua veia. A gente pode fazer uma ponte nisso aí. Ele está cristalizado nas ideias fixas dele, cada um. Como é que você descristaliza em 10, 15 minutos? Você escuta, acolhe e aponta um rumo, né?
para que ele se descristalize, saia da sua monoideia, porque ele tem muitos anos naquilo. Como é que você vai se materializar diante dessas 6 criaturas que estão cristalizadas em comida, em coisas do dia a dia, em hábito na TV, né, se tivesse, do rádio, hábito da fofoca, hábito do cigarro? Como é que você, só porque você se materializou, você vai modificá-los? Para com isso, André. Você vai perder tempo. Volta aqui em outra oportunidade, vai conversando aos poucos, mas vai ter um tempo mesmo. Né? No momento, nosso objetivo é diverso. Ele já se perdeu, André Luiz. Qual o objetivo dele? A gente sabe qual é o objetivo dessa investigação. Saber se Raul se matou ou se suicidou. Pô, em todo lugar que você vai perdendo, não vai chegar no final da história nunca. Porque você vai mudando, você não está mais focado. Então, se a gente veio com o objetivo de descobrir para ajudar a viúva se o marido se suicidou ou foi assassinado. Você viu uma cena comum em todos, como ele vai dizer, todos os lares, né? Eu estou dizendo a palavra dele. Eu espero que ele esteja exagerando, né? Eu espero que ele botou aqui sempre nos lares. A palavra está escrita por um espírito. Mas espero em Deus que ele tenha se equivocado aqui, exagerado. Mas Emmanuel vai dizer que os espíritos voltam por lá. Livro no mundo maior. Morreu, volta por lá. A maioria. Os que não vão para o umbral, como André Luiz, e tinha mérito, né? Ficou no umbral médio. Por que ele não voltou por lá? Ele tinha mérito. O perispírito dele é mais leve. Ficou naquela faixa de umbral. Se ele não tem, ele desce. Fica pisando onde Carmen está pisando. Então, Emmanuel, 60% desce para onde a Ivonete pisa. Vive assim, passa por Ivonete, passa por um monte de espíritos, atravessando por dentro dela. Até quando ela chega no destino. E eles não estão nem aí para Ivonete. Eles estão pensando em comida, no parente, no cigarro, ir para o jogo jogar na loteria, fazendo as coisas, ir para a Fonte Nova, ver o jogo, ir para o carnaval. Eles estão pensando nisso. Isso aí. Cristalizados mentalmente. No momento, nosso objetivo é outro. Não se perca o foco. Não perca o foco. Ele está dizendo. Precisamos obter informações sobre Raul. Como é que vai sair perdendo o foco assim? Além disso, se nos valêssemos da hora, a fim de ouvir nossos irmãos desencarnados presentes, verificaríamos de pronto que eles poderiam apenas relacionar dolorosas lamentações, sem nenhum proveito construtivo. A mesma coisa que eles ouviram dos desencarnados. Aí vai para lá, oh, minha vida é uma tristeza, não sabe nem que morreu a maioria. E aí, a gente vai fazer aqui o mesmo que perder o foco. Cada um entrega para os outros. Eles vão ter ajuda. E revelando o reduzido interesse pela conversação dos encarnados, em vista do objetivo essencial do momento, considerou: procuremos alguns de nossos irmãos visitadores. Temos necessidade de informes iniciais para dar uma feição imediata ao nosso trabalho intercessório. Quem são os visitadores, né? Todo lá tem. A não ser que a gente mora onde? Mesmo assim, porque toda rua tem um guardião. O guardião tem que visitar lá na rua de Ivonete, o guardião visita a casa de Ivonete, pergunta ao guardião se Ivonete pode entrar. Ah, mas Ivonete é vizinho de Carmen, ele visita também. Ele é um visitador. Como é que está Ivonete? Como é que está Carmen? Aí o guardião sai, né? Fala aí, olha, o assistente, veja a estrutura que nós estamos mergulhados de proteção espiritual superior, cara. A humanidade inteira mergulhada em verdadeira proteção espiritual inferior. Ou superior. Superior. Olha, além do guardião, do familiar, tem os visitadores. Ele quer saber do visitador, o guardião da rua. Porque Alexandre demandasse outros aposentos, deixei igualmente a modesta sala de refeições, embora desejasse continuar observando. O instrutor, porém, não tinha muito tempo para gastar. Você quer ficar e fique, mas eu não vim para isso. André Luiz, deve ter, seguido. Depois de rápidos minutos, fomos defrontados por uma entidade de aspecto humilde,
mas muito digno. Ó, humilde, mas muito digno, a quem Alexandre se dirigiu afavelmente. Meu amigo é visitador em função ativa? Você é visitador daqui? Sim, para servi-lo. É um assistente, né, lá da rua. Respondeu atencioso o interpelado. O orientador expôs-lhe com franqueza e em poucas palavras o que desejávamos. Saber de Raul, né? A gente já sabe disso. Então o irmão visitador explicou-se razoavelmente. Conhecera Raul. Oh, ele é guardião da rua. Como é que é? Raul morava ali. Eu conhecera Raul de perto, auxiliara-o muitas vezes, prestando-lhe continuada assistência espiritual. Todavia, não pudera nem ele e nem outros amigos, são os guardiões da casa, evitar-lhe o suicídio, friamente deliberado. Então, quando alguém perguntar, Ivan, a você, a mim, a todos, né, eu não creio em Deus, porque se todo mundo é filho de Deus, por que ele permite os filhos dele se matarem? Se qualquer pai da terra e mãe não vai permitir o filho se ver, o filho pegando um veneno, uma arma, vai segurar ele. Por que Deus não segura a gente? Olha a proteção que tem. Você tem um guardião e tem um familiar. Tem os visitadores. Tem os amigos dos centros, né? Se tiver outros mais elevados, que pedem ajuda. Mas a gente já sabe aqui, foi revelado, Raul deliberou friamente que ia morrer, que ia se matar. E aí, o que pode fazer? Aí tem que mudar o capítulo, o título. Aí eu perguntava ao visitador, o título que a gente está escrevendo é Intervir. Então podia segurar o veneno, segurar a arma. O problema é que o capítulo é intercessão. E intercessão é pedir algo em favor de uma pessoa, rogar por alguém. Intervir é interferir em algo, intrometer-se. E o espírito elevado não pode. Parece uma pegadinha. Não existe nada solto. Nada aqui. Você tem que ir a um dicionário para tentar entender por que é intercessão, não é intervenção. Eu só fui descobrir isso que tem um livro, né? Os amigos lá do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Leon Denis, eles estudam, tem 2 livros dele, eles vão estudar um capítulo só porque ele colocou esse título assim, e outro. Não tem nada solto. Não tem nada solto. Aqui é um livro de altíssima elevação, conduzido por Adolfo Bezerra de Menezes, que mandou suspender durante 3 meses Chico, para que ele pudesse fazer uma revisão. E Emmanuel entrega a ele os folhetos espirituais. Emmanuel abraça, Chico vendo, aguarde. Quando eu tiver tempo eu vou revisar. Aí Emmanuel, então suspende tudo, porque eu não sou médico, Dr. Bezerra é médico. Ele vai avaliar o que pode passar e o que não pode passar dessa obra. Vem de um espírito elevadíssimo. Né? É ele que vai fazer a revisão do livro todo. O que é que tem a intercessão? Ele se matou. Suicídio? Interrogou Alexandre, procurando informar-se de maneira completa. A viúva acredita em assassínio. Peraí, mas Alexandre não podia saber? Os espíritos não sabem tudo, como ele falou. Aí você vai numa consulta a um espírito. Nas casas que tem assim, né? Aí faz a consulta ao espírito. Eu não sei não, mas eu vim de casa me consultar com o senhor. O espírito não sabe de tudo. Aí, se eu for um espírito como eu, Tereza, eu vou dizer, você assistiu, já passou no Google primeiro? Quem sabe tudo é o Google. Você clica no Google lá, tudo já sabe, responde tudo. Quem responde isso é no filme O Candidato Honesto, com Leandro Hassum. O candidato desonesto vai um preto velho, né? Que no Rio de Janeiro é comum. Aí o preto velho incorpora, ele pergunta, eu não sei não. Você já perguntou no Google? É engraçada a cena, cara. O espírito tá certo, pô. O filme é uma comédia, né? Mas pergunte no Google primeiro, a ver se ele tem a resposta. Para que vir aqui sem perguntar no Google primeiro? A viúva acredita em assassínio. Entretanto, ponderou o novo amigo, ele soubera dissimular com cuidado, meditara por muito tempo o ato infeliz e no último dia
fizeram a aquisição de um revólver para o fim desejado. Olha aí a chave. A viúva vai dizer, meu marido nunca teve arma. Pô. Como é que ele se matou? Se ele nunca teve. Ele deliberou, comprou uma arma no dia que ia se matar. Porque se ele tivesse arma, a mulher não, então ele se matou mesmo. Ele planejou a morte dele. Um revólver para o fim desejado. Alvejando a região do coração, né? Atirou a arma, né? Caiu na mão dele a pequena distância, né? Depois de utilizá-la, cautelosamente, veja que ele atira, deve ficar ainda com o impacto, joga a arma, né? Para evitar impressões digitais, para evitar as impressões digitais, né? Deve ter usado pano, né? Para simular que foi um assassinato, para a viúva ficar com seguro. Vou dar logo spoiler, né? Fica segura. E desse modo conseguir burlar a confiança dos familiares, fazendo supor tivesse havido doloroso crime. Ponto, por causa do tempo não dá mais, faltam 2 minutos. Marque aí, porque essas coisas acontecem, infelizmente. E é nesse capítulo, querida Josi e todos, que a gente vai orar a Maria de Nazaré e agradecer porque ela ter assumido o suicida do planeta e ter mandado fazer a colônia Esperança dentro das trevas, né? Porque ela ter permitido o Vale dos Suicidas que ela monitora e trabalha. Esse tem mérito para ir para o Vale do Suicida? A gente vai ver que não. Quem vai para o Vale do Suicida, Dalva, é quem tem merecimento, atenuantes nas suas provas. Tem um livro só para isso, né? Amor e Ódio, Ivone do Amaral Pereira. Escreve os dois, Memória Suicida, depois Amor e Ódio. Você vai ver o sofrimento do espírito. O livro inteiro que se mata deliberadamente. Você lê, você chora, cara. Porque você fica pedindo a Deus para ele ser levado para o vale. Mas ele não tem mérito para ir, cara. Ele não tem mérito. Então, a gente olha os desavisados que não conhecem a doutrina. Eu não vou ler o menor. Mário, nem eu sabia. Eu pensava que para o Vale Suicida, eu pensava, na minha ignorância, que bastava se suicidar para ir para lá. Tudo tem atenuante e agravante. O Vale do Suicida é todo monitorado, né? Tudo ali. Está lá. Quem lê o livro sabe, né? Numerado, as cavernas. Tem câmera, os guias, ele vai saber quando volta, tem telescópios, ou seja, sistema de telecomunicação que vê, opa, esse aí melhorou, a equipe já vai tirar ele, esgotou os fluidos, né? Eles estão entre si. Você vê no livro, quem lê o livro sabe, alguém é vampirizado ali dentro? Não tem um vampirizado. E esse aqui vai ser? A gente vai ver. Imagine você estar enlouquecido de dor e uma malta de espírito lhe sugando as energias, enfiando tentáculos, né? Projeção para as pessoas que vão tirar, é como se tivesse aí os pedaços da carne sendo retirado para lá. No Vale não tem isso. No Vale do Suicida não tem. Mas a gente vê aquela primeira cena, o livro é aterrorizante. Aterrorizante é isso aqui, a gente vai ler agora, na próxima segunda-feira, se o Cristo permitir. Mas indico outra obra, quem tiver coragem, Amor e Ódio, Ivone do Amaral. Vocês vão conhecer o suicida no capítulo do livro quase inteiro, o que ele é feito, como ele chora de dor. Você olha, você fica triste assim, e ele não tem mérito, você fica pedindo a Deus, por que os guardiães de Maria não levaram ele? Né? Não levaram ele. Ele é arrastado para lá e para cá, pelas ruas, né? Aquela coisa, a pessoa não vê. Vampirizado por um, sai viciado sexualmente por outros. Terrivelmente. Eu não vejo nada disso no Vale do Suicida. Vamos fazer a nossa prece. Desejando desde já um